Olha aí, Piquet, olha quem apareceu aí diretamente do Japão. Conseguimos! Só beleza, vocês para me fazer acordar cedo mesmo, né? Que só prazer. seu filho para. Só seu filho. Eu falei para ele, eu vou passar agora os 6 meses dando não para todo mundo. Quanto tempo, que saudade, hein? Pô, eu te vi uma vez lá, não sei se foi Brasília ou São Paulo, que a gente teve com o Pelé, teve um congresso, eu estava de secretário de esporte, até te agradeci, porque você tinha acabado de sair um projeto e você estava com tudo engatilhado para criar a liga lá do automobilismo, estava uma meia confusão e tal. Verdade. Me conta essa vida aí no Japão, cara. É muito boa, né? Muito tranquila. Eu adorei ir para o Japão, adorava competir aí. Eu sei, eu acompanhei algumas, né? Você mora onde? Aonde no Japão? Em Kashima, é perto bem do lado de Narita, do aeroporto. Você leva 20 minutos daqui. Perto de Tóquio, então. Quase essa sua fazenda aí perto de Brasília, entendeu? Eu de Tóquio são 100 quilômetros. É bem rápido. Hoje o Japão já está menos complicado de trânsito, já criaram mais vias de acesso, então tá muito legal. Eu, na minha época que jogava jogava quase sempre nos mesmos domingos que você corria, né? É verdade. Eu agora, quando... eu no meu Instagram lá, eu boto umas quartas-feiras gol de falta. E no dia que eu estava estreando lá na Itália, no campeonato italiano, a gente, quando ia no ônibus para ir para o jogo, eu ia jogar em Gênova, você estava acabando de ganhar o grande prêmio lá na Itália. Aí eu falei, hoje é dia dos brasileiros aqui, pô, tem que jogar bem. A vitória que ele precisava, Nelson Piquet vence o grande prêmio da Itália. E meti logo 2, que é para dar só Brasil no dia seguinte. Coisa boa. O demais é que você postou isso aí, pai, você postou isso no Instagram, acho que foi ontem, né? Ontem, um dia antes da gente gravar aqui. E foi o dia que nós confirmamos até o horário. Eu até falei para ele, olha que coincidência, meu pai postou e falou de você hoje, que ele não tem Instagram, não tem nada, não tem mídia social, então eu tive que mandar para ele a foto. Mas, Piquet, eu queria que você falasse o seguinte, porque quando eu liguei para você, para a gente poder fazer esse programa, você me respondeu com um áudio até muito emocionado e dizendo que, nossa, o carinho, a admiração que você tinha por ele. Eu queria que você contasse um pouquinho do falasse um pouquinho do que é para você essa admiração, saber que ele também, sabe, tem essa admiração, essa idolatria sua também, torcia para você. O que ele representa para você aí? Eu tenho uma história muito engraçada, que eu estava indo para Congonhas, estava eu, minha esposa estava na frente do táxi, minha esposa atrás com meu filho, nós estamos indo para Congonhas, e o cara não parava de olhar para o lado, me olhar. E eu falei, agora já vem, né? Aí quando parou lá em Congonhas, ele falou assim, você é o Zico, né? Eu não falo nada, eu fico na minha. Eu balanço a cabeça, aí peguei as malas, desci, aí ele correu lá nos outros táxis e falou, olha, eu trouxe o Zico. Aí o cara falou, não, rapaz, não é o Zico não, é o Piquet, pô. E não foi uma vez só, não, que o nego me confundiu. Eu falei, você é o Zico? Eu falei, opa, cara. Já foi o Zico por um dia, né? Alguns minutos, né? Alguns segundos. Muito bom, muito bom. Eu, quando fui secretário, da época do presidente Collor, aí a admiração ficou maior por o que a gente conhece mais, não só a pessoa, mas o piloto e tal, porque o Collor pediu para que eu fosse representá-lo no GP aí de Interlagos. E você estava
se não me era na Benetton, não sei, que você passou para o Schumacher, foi Benetton? Posso estar enganado? Foi, Benetton. Foi? É Benetton. Aí, cara, passava os carros, e acho que foi no início, antigamente o GP do Rio era no início da temporada, de São Paulo era no início da temporada. Aí passava os carros, aí passava a McLaren do Prost, do Senna, aí passava aquilo aqui, zoom, aquela coisa lá. Aí vinha a Benetton, aí vinha o carro lá, e aí o teu pá. Eu falei, cara, que diferença! Aí eu falei, o cara tem que ser muito bom para andar com esse carro. Porra, aí tu botou e acertou o carro, chegou no final da temporada, tu ganhou vários grandes prêmios, e entregou de mão beijada pro Schumacher o carro limpinho, zerinho, porra. Eu falei, esse cara é uma fera, não é possível. Era fim de carreira, Mas você ajeitava muitos carros, né? Você consertava, né? Pô? Além do grande piloto que era. Pô. Eu estava falando para o Júnior, eu peguei a época boa, porque a gente não tinha nada de eletrônica, né? Então, a gente era o Wi-Fi para falar para os engenheiros o que estava acontecendo no carro, para melhorar o carro e tudo, né? Hoje em dia é tudo eletrônico. Os meninos têm senta no Fórmula 1 com 17 anos, não precisa saber de nada, né? Na nossa época era um pouco mais assim, mais difícil de ter um pouco de experiência de mecânica, isso, aquilo, né? Você não sabe a admiração que eu tenho, não sabe a alegria que eu estou aqui. O Júnior, quando falou, olha, me ligou. Inclusive, quando ele me ligou, eu falei, puxa, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu liguei na hora para ele falou, não, eu estou querendo fazer isso. E aí, depois que falou, não, meu pai vai participar também, eu falei, vamos fazer sim, sem dúvida. Você, Piquet, você nunca gostou, ele disse que nunca gostou de futebol, que nunca ligava, porque alguém perguntou para você que você era Vasco, por causa daquele episódio lá da bandeira que você tirou, só que você disse que cagava para futebol, que não estava nem aí, que não... Não, a verdade é o seguinte, quando eu era menino, a gente usava Vulcabras, a gente não tinha nem tênis, né? A gente usava Vulcabras. Era o que a gente usava, era Vulcabras, não tinha tênis para botar para jogar futebol. E meu Vulcabras era tudo comido. E meu apelido era Mazola. Lá, eu morava no Rio de Janeiro, morava lá na Tijuca, meu apelido era Mazola. Mas eu era tão fominha de bola que eu não sabia passar para ninguém. Sabe aquele grupo que pega a bola, sai correndo com a bola? Então, eu nunca fui nenhum expert de futebol. E aí comecei a jogar tênis, e aí depois meu pai me botou no tênis, e depois eu fui mais pro automobilismo, que eu estava falando para o Júnior, eu comecei a correr de kart com mais de 18 anos, né? Então, hoje em dia, os meninos começam a correr com 8 anos de idade. Para não dizer, quando eu fui guiar em Interlagos, eu fui guiar o carro que eu ganhei o campeonato de 81, e fui ganhar em 2011, que fazia 30 anos, um amigo meu aqui, que é flamenguista, falou, cara, o Vasco está disputando o campeonato com o Corinthians. Se você puxar uma bandeira do Vasco lá, rapaz, vai criar a maior confusão. Eu falei, a confusão que eu quero mesmo. Né? É com ele mesmo. Aí eu dei 3 voltas com esse carro lá em Interlagos, antes da corrida, né? Isso foi em 2011, né? E aí estava no rádio com o Galvão, né? Como eu não gosto muito do Galvão, eu falei, Galvão, você é Corinthians, olha aqui. Aí puxei a bandeira do Vasco lá dentro do carro. Aqui amanhã você vai ver, o Vasco vai acabar com esse Corinthians aí de merda. Isso não ao vivo na televisão. Olha a confusão que eu arrumei, né? Mas era o que eu gostava, né? Mas eu sempre tive um carinho ali pelo Pelé, por você, mas de chegar perto e tremer de felicidade, né? Então, isso é muito bom, cara. Você morou aonde na Tijuca? Cara, eu morei ali perto da Praça Sans Penha, na subida, na boca do Morro do Salgueiro. Eu não virei bandido, porque eu saí de lá e vim para Brasília. Foi a sorte.
porque os amigos que eu tinha viraram tudo traficante, viraram tudo, sabe? Era a boca do Morro de Salgueiro. 4 casas depois, a entrada do morro, né? Então, eu vim para o Brasil, graças a Deus, em 1960, e tive sorte, né? Porque senão... Mas a índole é que faz isso da gente. Você sabe também, que né? Eu tenho um irmão que era apaixonado pelo Emerson, né? E acompanhava tudo e tal. E a gente acompanhava as corridas todas de manhã e tal. O Emerson foi o grande cara que chamou a atenção para todos nós brasileiros. E o nome do filho dele, do meu sobrinho, é Emerson por causa dele. Eu botei eles dois para falar e, cara, que coisa linda, emoção muito grande, porque às vezes muita gente no Brasil pensa que é só futebol e tal, mas não sabe o que outras modalidades também, outros esportes, o que vocês representaram para nós brasileiros. Pô, domingo de manhã era uma alegria, uma pena que hoje a gente não tem mais brasileiros, mas vocês foi uma leva de caras que deram muita alegria para a gente, né? E você tem toda a razão numa coisa. O Júnior me perguntou quem achava que eram os melhores da Fórmula 1 naquela época, mas se ele me perguntasse quem foi a pessoa mais importante no Brasil no automobilismo, não há dúvida que foi o Emerson. O Emerson foi o primeiro cara que saiu daqui, que foi correr na Europa, que ganhou de Fórmula 4, depois foi campeão de Fórmula 3, e ele abriu o caminho para a gente. Depois que o Emerson fez o caminho, ficou muito fácil para nós, porque nós fizemos o mesmo caminho que ele. Então, hoje, sem dúvida, o Emerson foi o brasileiro no automobilismo mais importante que teve, porque o primeiro botar o ovo em pé que é foda. Vocês transformaram as manhãs nossas de maneira diferente. E foi muito engraçado que, pô, Fórmula 1 e tal, aí andou um tempo, começou a dar uma queda, né, dos brasileiros. O último, se não me engano, foi o Massa, não foi? Aí teve... Massa foi quase campeão também, mas deu muita corrida na Ferrari, foi muito bom. E aí a gente começou lá, tivemos o beach soccer, e eu já tinha parado de jogar, e aí a gente formou uma seleção de beach soccer que também ajudou a ocupar aquela manhã ali junto com a Fórmula 1, e foi uma experiência muito, muito bacana. Como eu tinha falado com você, eu estou fazendo na loja que eu tenho de produtos alguns trabalhos diferentes, quadros de momentos importantes, a Copa Toyota, tudo para colecionadores, né? E eu ganhei um Toyota na final do Mundial aqui. E aí o cara que trabalha comigo conseguiu o contato do teu filho. E agora, assim que eu estiver no Rio, eu estou para encontrar com ele, porque a miniatura do Toyota, meu filho mandou um vídeo aí para você, ficou um espetáculo, né? Pô, parece que é o carro de volta para o futuro mesmo, né? Zico, se você for para o Rio lá encontrar, eu vou junto, cara. Eu vou junto, que eu quero te ver, quero te abraçar, cara. Pô. Ô, pai, antes de você entrar aqui no papo antes, a gente estava falando da coleção de carro que ele tem lá, que ele tem uns 40 carros lá, tudo de 1930, de 40, de 50, de 60. E os carros dele de 1930 e 40, ele cuida tão bem que, se ligar, ele anda em Brasília com os carros. E eu falei, pô, que vergonha, tem um carro de 81 aqui que não consegue andar direito. Eu tenho que chamar ele para cuidar do carro aqui. Qualquer dia eu vou fazer o seguinte, eu prometo ir aí, pegar o carro, trazer para cá e botar ele zerado de mecânico para ele ficar andando, beleza aí. O problema eu tentei mudar a questão da direção hidráulica, né? Pô, a gente parece que está fazendo musculação, porque não é direção hidráulica, então já veio.
A gente vai envelhecendo, vai perdendo as forças. Pô. É verdade. Mas eu vou instalar uma direção hidráulica, é a coisa mais fácil que tem. Hoje em dia, viu, Zico, a gente não bota nem direção hidráulica. A gente bota a direção elétrica, que é muito mais fácil, né? A direção elétrica na coluna, não dá nem para ver, fica molinho. Eu boto nos carros aqui tudo. Você sabe que esse carro só saiu uma vez do Rio de Janeiro, que foi justamente para Brasília, porque eu fiz uma exposição aí dos meus troféus, minhas coisas da minha carreira, e eu tenho um grande amigo que escreveu um livro a meu respeito, né, o Marcos Vinícius, que mora aí, e ele levou o carro e o carro ficou exposto aí um tempo. Então ele vai para a segunda vez. Eu acho que a sina dele é ir para Brasília. O Júnior vai ter que vir aqui também. Não, eu vou aí para ver a coleção de carro, que eu adoro carro antigo, mas aí eu levo o Toyota, vai para aí, você conserta e eu venho com ele dirigindo para o Rio, que seria ótimo, entendeu? Fica passar Também. Pode botar na escala aí que eu vou fazer isso. Olha só, você é a pessoa perfeita para falar, porque eu ia falar no nosso papo antes sobre as suas lesões, né? Sobre o negócio do pé, que você falou não consegue mais jogar tênis, e você teve uma corrida que os teus pés estavam queimando e você conseguiu ganhar a corrida, sei lá como, que foi um momento de maior superação, né? Que eu acho que você conta de uma corrida sua. E nós estamos falando com um aqui que operou o joelho 7 vezes aí do seu lado. Então, vocês têm isso em comum. Me fala um pouquinho dessa corrida aí, rapidinho, de como foi. O negócio pegando fogo, teu pé ficando ruim, e você conseguiu ganhar a corrida. O problema é que, quer dizer, eu na Brabham, eu comecei a desenvolver o motor turbo, e logo depois o Patrese, que corria junto comigo, o Eccleston voltou ele para o motor Ford, que achava que o motor turbo estava dando muito problema. E aí nós fomos para o Canadá e o motor, nesse tempo, estava esquentando muito óleo e botaram um radiador bem na frente da pedaleira lá. E aí, logicamente, no início da corrida, os pedais começaram a esquentar, e a sapatilha era muito fina, e aí começou a queimar meu pé. Mas quem estava em segundo era o Patrese, com uma Brabham também, com motor Ford. Eu falei, não tem santo do mundo que vai me fazer parar essa corrida. Eu fui até o fim, foi queimando o pé, foi queimando, e eu desci a reta, era muito longa a reta, todo de pé no fundo. E aí queimou mesmo. Eu falei, vai ficar por isso mesmo, vou aguentar, e acabou a corrida, né? E, quando eu tirei o pé, quando eu tirei a sapatilha, todos os dedos e a sola do pé todo era uma bolha só. E o problema não era esse, o problema era que logo depois eu tinha corrida daqui a 15 dias e tudo. E aí eu enfaixava o pé inteirinho, com fita, né? E para não deixar o cascão, né? O calcanhar, o cascão do pé todo sair, porque a pele que ia ficar era muito fininha. E aí eu fui mantendo o pé todo enfaixado quase um mês. Aí começou a feder, né? De estragado. Eu falei, nossa senhora, o negócio agora vai apodrecer tudo. Aí eu entrei numa banheira, tirei devagarinho e o fundo do pé todo caiu. Aquele cascão do pé grosso todo caiu. E aí eu falei, e agora? A pele ficou muito sensível. Aí eu cortei uma borracha, que nem mecânico, cortei uma borracha de 1 milímetro da forma do pé e enfaixei também com fita, né? Isso durou quase um ano inteiro, assim. Em 3 em 3 meses eu tirava a borracha, botava outra, enfaixava. Aí, no fim do ano, o pé foi calejando. Foi um horror, foi um ano de sofrimento, enfaixando o pé, botando borracha, né? E aí, mas a gente aguenta firme, né? Você imagina você com o seu joelho aí. Imagina. Ai, meu Deus.
E o meu ainda foi uma cirurgia que foi a primeira a ser feita pelo médico a um jogador de futebol lá nos Estados Unidos, porque eu rompi o ligamento cruzado anterior e ele não... Hoje você substitui por um novo. E na época não existia isso. Então ele teve que fazer furar o osso, né, para poder... Pô, foi uma cirurgia, eu levei 9 meses para voltar a jogar, 6 meses só para voltar a treinar. Fiquei com uma atrofia de 7 centímetros, que me parecia que a minha perna era igual ao braço. Então, a recuperação, se você não tiver essa determinação que você tem, complica, você não consegue mais. E você falou aí no Patrese, você sabe que eu joguei com o Patrese, uma pelada lá em Udine. Olha! Foram vários atletas de diversas modalidades, cara do vôlei, do basquete, e o Patrese foi centroavante, corria pra cacete. E eu tinha que meter as bolas para ele, baixinho. Porra! Mas falando nisso, como é que era Piquet correr com Satoru Nakajima, hein? O Nakajima era uma pessoa, como todo japonês, muito educado. Não foi ruim, não. E ele veio, ele corria antes com o Senna, e o Senna massacrava ele. Eu já chamava ele, ensinava, conversava mais, chamava ele, né? Às vezes eu via os gráficos dele, eu falei, olha, você está lento aqui. Eu sempre ensinei um pouco para ele. Ele era uma pessoa assim, bem educada, como todo japonês, né? Muito educado. Eu estou perguntando dele por causa do Japão, lógico, mas porque ele virou um símbolo meio que aqui do pessoal brincava de retardatário e tal, e falava, pô, vai passar o Nakajima, vai passar o Satoru. Não sei se você ouvia isso, mas assim, aqui era muito isso, né? Você lembra, né, pai? Mas ele lógico, ele não era um talento, não era coisa, mas ele era super esforçado, ele aprendeu muito comigo, né? Os brasileiros que falavam, sacaneavam, tudo, mas não, ele era uma pessoa bem educada e ele teve a fama dele no Japão, das categorias que ele correu antes, ele ganhou tudo, só que não tinha a competitividade que a gente tinha, né, de ir para a Europa e ganhar lá e tudo, mas não foi tão ruim assim, não. É a força que também as empresas japonesas tinham, né? Principalmente a Honda, né? Então, é lógico que isso favorecia demais. A gente, quando era moleque, cara, quando tinha nego ruim jogando bola, os caras falavam, aí é tudo japonês e tal. Hoje a gente já não pode falar muito isso, não. Os caras abriram os olhos um pouquinho. Você tem uma memória boa do Japão, ô Piquet? Como é que você lembra mais do Japão aí, das suas corridas, cara, lá? A primeira vez que eu fui no Japão foi muito engraçado, porque a gente chega lá no aeroporto, né? E aí sobe no ônibus e vai para Tóquio, né? E chega à noite em Tóquio. E Tóquio à noite, pelo menos na minha época, isso é 40 anos atrás, que era lindo, aquelas luzes, era aquela luz, tudo iluminado, tudo cheio de propaganda, era uma coisa mais linda do mundo. E aí a gente dormiu e acordou no outro dia, cara. Era a cidade mais feia que eu vi no mundo. Era tudo cinza. Eu só via de noite era outra coisa. É que nem mulher em boate, era como uma linda do mundo, porque você acorda com ela, era um horror. Continua, viu? O Japão continua assim. Mas o pessoal é muito educado, a comida é maravilhosa, eu gosto do peixe cru e a carne maravilhosa. Eu só tenho lembrança boa do Japão, só tenho lembrança boa. Você ganhou aqui, né? Nem lembro. Eu li alguma coisa que você ganhou sim. Eu acho que você ganhou um GP do Japão. Ganhou sim. Ganhou um grande prêmio aqui, sim, lá em Suzuka. Ganhei. Ganhei de Benetton
e o Moreno foi segundo, né? Primeiro e segundo aí. Foi essa, foi essa que o pessoal falou do Pupo Moreno. Foi essa mesmo, foi lá no Japão. Eu li. Isso, é verdade. Nelson Piquet do Brasil! A gente estava falando aqui de como... Eu estava perguntando para ele sobre ele ser conhecido. Ele é tão conhecido na Itália quanto no Brasil, mas ele estava falando do carinho dele na Itália, porque é uma coisa que o brasileiro tende com alguns ídolos, sabe-se lá por quê, né? Talvez porque o cara morou mais tempo fora e tal, não sei o quê, daquele complexo de vira-lata brasileiro que às vezes o estrangeiro dá mais valor. E ele estava falando do carinho, do afeto dos italianos com ele. E você, naquele tempo que a gente ficou lá na Itália, nesse post que você colocou que ele ganhou o GP da Itália, mas eu não sei, eu não lembro que eu era pequeno, mas como é que era os italianos falarem do Piquet lá? Você lembra bem, assim, na tua memória, no tempo que a gente morava lá? Como é que era essa idolatria lá dele? Os brasileiros, eles eram amados lá, porque a Fórmula 1 era como se fosse futebol, era a primeira página da Gazeta dello Sport. Então, isso daí era uma paixão muito grande e um reconhecimento total, né? Os caras, a diferença é que não existia, assim, a rivalidade com o italiano. Era apenas o reconhecimento pela competência, né, e pela capacidade do Nelson. Então, os caras, no nosso time e tal, eu lembro desse dia no ônibus, quando a gente estava indo para o estádio, que veio a notícia que ele tinha ganho o grande prêmio. Os caras, os jogadores italianos lá hoje, agora você tem que jogar aí, hein, porra, tem que fazer também, porque o teu compatriota já fez o trabalho dele lá. Então, era realmente para nós era uma alegria grande ver esse reconhecimento de nós brasileiros, né? O italiano adorava o Nelson, adora ainda, né? E com o reconhecimento do que ele representou. Eu estava falando para o Júnior que realmente eu ganhei praticamente na minha fase boa, né? Eu ganhei 4 Grand Prêmios na Itália, entre Monza e Imola, e realmente era raramente eu sentava no restaurante, comia e não deixava eu pagar a conta, não. Era muito carinho os italianos tinham, sabe? E depois eu vivi lá um tempo lá com a família de uns amigos meus lá na Itália e realmente era diferenciado na Itália. E eu fiz muita amizade, não só com o povo italiano, mas com o povo alemão também, né? Tipo, lá a BMW, o pessoal que fez os motores, que eu ganhei o campeonato de 83, né? Cara, até hoje eu sou amigo deles, né? Logicamente que o engenheiro-chefe morreu há 2 anos atrás, que era o Paul Rocha, mas eu tive um carinho por eles tinham um carinho por mim, né, enorme, né? Eu fui convidado para trabalhar na Motorsport lá, mas aí eu tinha montado o Autotrack aqui, não aceitei, mas foi... Cara, que queria que eu aprendesse alemão para trabalhar na Motorsport, para dirigir lá a Motorsport, né? Mas aí eu estava muito adiantado aqui com a parte da empresa que eu fiz, aí eu não aceitei de jeito nenhum. Mas Tem uma história do meu pai engraçada com o meu tio Edu, que é da BMW, logo que ele chegou lá na Itália, que meu tio Edu tinha mania de mexer em tudo que é botão, né, pai? E ele pegou a BMW lá dele, tinha cheio de botão, é a pena que você não estava lá para ajudar, que meu tio enfiou o dedo nos botõezinhos do carro, o carro parou, eles pegaram um perrengue danado, não conseguiu. Conta aí, pai, ajuda. Era uma BMW que surgiu, acho que era 734, se não me engano, foi uma das primeiras, que vinha com tipo de uma máquina de calcular no painel. É um computadorzinho. Computador de bordo. Um computadorzinho e tal. E o Edu era técnico do América e ele foi jogar um jogo amistoso lá com a Udinese. E aí eu vim almoçar com ele e tal, estou levando ele para minha casa. E era um domingo, cara, e não tinha posto. Naquela época, você mesmo que botava a gasolina, né?
E eu parei no posto para botar gasolina. No que eu parei o carro, eu estou lá botando a gasolina, e aí tal, botei tal. Quando eu fui ligar o carro, nada, acendeu luz no painel todo, aquela coisa toda. Aí o Edu, muito safado, olhou assim para a janela, ficou olhando pela janela para o lado de fora. Né? Eu falei, esse cara apertou alguma coisa aqui. Aí eu falei, Edu, tu mexeu em alguma porra aqui? Aí eu meti o dedo aí nos números. Tá? O cara, você sabe que ele ligou um segredo, o carro não pegava mais. Cara, o carro teve que ir para a concessionária, ficou 3 dias. O cara falou assim, olha, ele conseguiu botar um número que a gente levou 3 dias, porque 1 milhão de números ele conseguiu botar um que desligou tudo. Cara, mas, porra, parecia que estava uma árvore de Natal. O carro iluminou todinho. Quando eu fui ligar... Porra, é o código de segurança. Código de segurança, cara. Impressionante. Eu falei, quando você não tiver lugar para enfiar o dedo, você já sabe onde tem que enfiar, né? Ele estava falando aqui da Barra da Tijuca, que ele veio para a Barra da Tijuca quando era novinho, e ele fala para os filhos dele que o carro bom naquela época era a Kombi, porque na Kombi ele podia namorar dentro da Kombi. E ninguém via, tinha a cortininha. Na nossa adolescência, o segredo, o sonho da gente era ter uma Kombi, né, cara? Porque a Kombi, a gente não tinha dinheiro para ir para um motel, né? A gente ia namorar na Kombi, né? Ai, meu Deus. Verdade. É verdade. Eu queria que vocês falassem, e eu estou perguntando para os dois, que vocês dois foram ídolos de um país inteiro, não só de uma modalidade, mas são ídolos que vão ficar para sempre, né, marcados na história. E assim, hoje a gente tem uma falta muito grande desses ídolos. Não é só aquela coisa de ser o grande jogador ou o grande piloto, não, mas de ter uma história muito grande, um carinho do torcedor, um reconhecimento de todo mundo. Queria começar com você, Piquet. Por que você vê esse distanciamento de ídolos com o público hoje em dia? Será que é porque o cara fica muito tempo, viaja muito, ou não dá carinho, ou tem muito assessor, ou tem muito... passa por uma burocracia grande? Como é que você vê isso? Cara, eu sou um cara errado para você perguntar isso, né? Primeiro que eu nunca gostei de muita aproximação de gente, sabe? Até hoje eu não vou nos lugares porque... Não é que me incomoda, mas talvez um pouco de timidez, um pouco de coisa. Então, sabe, eu sempre vivi sempre muito na minha, sabe? Eu nunca... Eu sinto que é o seguinte, nessa vida moderna, quanto menos você aparecer, melhor você vive. Quanto menos você se expor, melhor você vive, né? Eu sempre fui um pouco introvertido dessa maneira, entende? Então, sabe, para você ver, eu fui receber um prêmio quando meu filho hoje tem 22, o Pedro, ele tinha 8 anos de idade, nós fomos receber um prêmio lá do Casco de Ouro e tudo, e aí o Otávio Mesquita fez uma entrevista, foi entrevistar o meu filho, o Pedro. Falou, Pedro, seu pai fala muito palavrão? Ele falou, não, só quando ele vê o Lula na televisão. Quer dizer, isso atrasou minha vida que você não pode imaginar. Cara, os caras passaram 2, 3 anos com coisa dentro da minha empresa para descobrir coisa errada. Eu não descobria nada, porque eu nunca fiz nada errado. Mas para você ver como é que é, né? Então, abre a boca por causa da entrevista lá, dá uma cagada danada e tudo. Então, depois que eu fiz automobilismo, né? Quer dizer... eu nunca precisei muito de patrocínio daqui, só quando eu fui para a Fórmula 3 lá, depois eu fui para a Fórmula 1, e na Fórmula 1 o que valia era o meu valor, isso, aquilo. Até o meu principal, né, quer dizer, o presidente do time, que era o Eccleston, ele não se importava de dar entrevista ou não dar entrevista, ou sabe, a gente não tinha esse trabalho, né? Então, eu guiei 7 anos para a Brabham, né? Então sempre fui muito arredio
com jornalista, com público, com tudo, né? Talvez um pouco da característica minha, um pouco, eu contei antes, eu saí daqui de Brasília para correr em São Paulo e ganhar dos paulistas, os caras já ficavam putos, né? Depois fui para a Europa, consegui chegar na Fórmula 1, sabe, era um caipira daqui, né? E aconteci lá, sabe? Então, todo esse perfil todo me deixou um pouco assim. Você, pai? Eu acho que isso é a personalidade mesmo da pessoa, né? Ele é um cara bem na dele, não é chegado assim à aglomeração, essas coisas todas. E você vê que ídolos de hoje do futebol também dão poucas entrevistas. O Messi, por exemplo, não fala para quase ninguém. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Eu acho que talvez por eu ter vivido, crescido num time muito popular como o Flamengo, cara, às vezes fica impossível você não ter esse contato com a multidão, né? Que todo lugar que você vai é Flamengo para tudo que é lado. Então, a gente acaba se amoldando, se tranquilizando com isso e tal, mas é da própria personalidade da pessoa, né? E ele fica na dele ali, gosta mais de ficar sozinho, sem se expor muito, com a família. E eu acho que o importante talvez, na Europa, as pessoas respeitam muito mais fora do Brasil. O cara acha que o cara se torna ídolo, o cara você tem que estar falando com todo mundo, atendendo todo mundo. Então, isso não é porque ele, com o esforço dele, conseguiu chegar, porque ele tem que ser dessa maneira como as pessoas querem, e não como ele quer. Ele tem que se sentir bem, de viver da maneira como ele gosta, entendeu? Então, realmente, essa questão, hoje em dia, qualquer coisa que você fale é um problema danado, porque todo mundo leva para o outro lado. Essa entrevista do filho dele foi realmente muito engraçada para todo mundo, para todos nós, mas deve ter gerado realmente uma possibilidade de um motivo de vingança muito grande em relação às coisas dele, porque a gente sabe que as pessoas querem se vingar de toda maneira, né? Então, ele deve ter sofrido bastante algum tempo, mas pela vida ilibada, a vida que ele leva, vão bater com a cara no muro, né? Fora que é diferente, né? Quando a gente que é futebol, a gente está sempre acostumado a estar com um monte de gente, né? Nós somos, os jogadores de futebol tem 11 ali, tem 30 pessoas no elenco e tal, e o piloto é meio que como também o tenista ou nadador, né? Que ele tem que competir ali, ele sozinho, né? Sem ninguém, é difícil, né? É uma dinâmica diferente, né? Sem dúvida, são mundos completamente diferentes. E ali, eu estava falando antes, a gente vivia com aquela competição e com a faca para matar o outro, né? Porque ali era velocidade com perigo e gente fazendo merda. Mas cada um, é o que eu falei, né? Eu tive meus problemas, você teve os seus problemas de joelho, isso, aquilo. Cara, isso a gente passa e tem que enfrentar mesmo e superar tudo isso. A gente acaba aprendendo, né? Porque bacana é que a minha vida, eu acho que minha vida de trabalho começou aos 40 anos. Quando eu corria, eu achava que aquilo lá, para mim, era o maior prazer do mundo, né? E aí, quando eu comecei a ter responsabilidade, e conhecer o que era uma empresa, como é que fazia, como é que não fazia, e eu virei vendedor para vender meu produto e tudo. Então, eu acho que eu comecei a trabalhar com 40 anos de idade. Até 40 anos de idade eu era, sabe, a pessoa mais feliz do mundo e era o trabalho mais fácil do mundo para mim. Mudou muito e até nesse ponto
eu até aceitei um pouco, né, de usar a minha imagem para vender as coisas que eu estava trabalhando. Mas logo, quando se criou a massa, né, do meu produto todo, aí eu já fiquei mais retraído mesmo. Pois é, mas eu ia terminar perguntando isso, sobre a tua empresa, sobre a Autotrac, porque assim, tem gente que não sabe do sucesso, do que foi, do pioneirismo, né, diríamos assim, do que foi a sua empresa, de quando você trouxe isso para o Brasil. Tenta contar um pouquinho para quem não sabe do que isso. Eu vi você falando sobre caminhoneiros, sobre pessoas que vêm falar com você. Nossa, você mudou o nosso ramo, mudou toda a nossa vida. Como é que... Conta um pouquinho disso. Eu sofria muito com o negócio de jet lag, né? Eu quando ia correr, vamos dizer, da Europa para os Estados Unidos, eu chegava lá 15 dias antes, porque senão eu não conseguia acostumar com o horário, né? Era muito difícil para mim. E é logo quando os caras lá em Detroit estavam descarregando os caminhões, eu vi um sistema lá, o cara sentado no chão, com fio. Eu falei, nossa, tem um computador no caminhão? Ele falou, não, é um sistema de rastreamento, mas mando mensagem, recebo mensagem, eu tenho que entregar esse container aqui, tenho que pegar outro container em algum outro lugar e tudo. E eu fiquei muito interessado nisso, né? E aí, naquele tempo, tinha aquela famosa página amarela, né? Aí eu vi o nome da Qualcomm, registrei, peguei a página amarela e acabou a corrida. Eu fui lá em San Diego ver o sistema, como é que era, como é que não era, isso, aquilo. E aí acabei me interessando e trouxe isso para o Brasil e tudo. Mas só que eu não conhecia nada de negócio. E aí, outra coisa, as transportadoras não tinham computador. Tudo era aquelas facetas de fazer cálculo, aquelas facetas antigas. Então, eu tinha que vender meu produto, eu tinha que botar um computador lá. Eu tinha que trazer um garoto de Brasília para operar o computador até alguém aprender, né? E depois, né, 3, 4, 5 meses depois, o cara do dono da companhia falava, mas eu posso botar um software aqui dentro do computador para fazer a contabilidade da empresa? Eu falei, não, eu levo outro computador para o senhor não misturar as coisas. Então, começou. Então, eu considero que eu não vendi um produto no Brasil, eu vendi uma cultura totalmente diferente, que, graças a Deus, deu certo. A empresa tem 27 anos, né? Hoje em dia é uma empresa desse ramo no Brasil, com sucesso, com tudo. Nós temos já vendemos mais de 300 mil aparelhos, temos já mais de 130 mil aparelhos funcionando em caminhões, em carros, em trem, barcos, e tudo que é lugar que você queira controlar e queira ver a parte do motor, e tudo isso, você vê dentro de casa no computador. Então, foi um sucesso muito grande, né? E é o que eu falei, eu comecei a trabalhar com 40 anos. Né? E adoro o que eu faço, adoro, a tecnologia cresceu muito, aumentou muito. Né? Bom, hoje, nós temos filial no Brasil inteirinho, né? E temos uma série bacana aqui, temos as transmissões que levantam o sistema, temos aqui em Brasília, temos lá em Anápolis também. Então, é um negócio bem estruturado, né? Você ganhou com a sua empresa muito mais do que da tua carreira inteira de Fórmula 1, né? Muito mais, o dobro de anos. Eu trabalhei nisso. Fórmula 1, eu fiz 13 anos. Eu já tenho 27 anos de Autotrac. Já até passou. Né? E trabalhando, né? Antes eu não trabalhava, eu me divertia, né? Os caras ainda pagavam para mim, mas eu me divertia, ainda recebendo, né? Mas para você ver, quando eu assinei o primeiro contrato de Fórmula 1, o Exxon falou, mas está sendo contrato, você não quer saber quanto é que você vai ganhar? Eu falei, você vai pagar para mim ainda? Eu queria guiar o carro, eu queria ter um carro para guiar, né? Então, era bem diferente de hoje em dia, né? Mas, graças a Deus, eu tive muita sorte em mudar de ramo e dar certo, né? Porque eu vejo muita gente que correu de Fórmula 1 e tudo, hoje está trabalhando para televisão, fazendo entrevista, isso, aquilo. Né? Lógico que hoje em dia o valor que se Fórmula 1 é excepcional, mas na minha época não. Na época não era essas coisas, não. É bem parecida com a gente quando entrava no futebol, né, na época. Porque você entrava para o futebol justamente para o divertimento e não por trabalho.
Quando entrei, eu fui porque eu era torcedor do Flamengo, queria jogar no Flamengo e tal, e depois você passa a ter aquilo como seu trabalho, porque o futebol não te dá chance de você fazer outra coisa. E você começa a trabalhar, e eu acho que isso é uma coisa muito correta que você fala, quando você começa a dar oportunidade de oferecer emprego para as pessoas, né? Então, você tem o seu negócio, imagina o quanto de gente com essa tua empresa você não deu condições deles trabalharem. Então, isso é que, às vezes, as pessoas não têm noção, né? Quando a gente oferece emprego, seja na tua empresa, seja lá na minha academia de futebol, quantas famílias não são responsáveis, né, por uma criação tua, por um desenvolvimento, né, pela tua capacidade, pela tua competência. Eu acho que isso que é fundamental, né? A gente poder conseguir o know-how, a gente se divertir, conseguir o know-how e depois transferir esse know-how e oferecer para as pessoas. Então, a gente tem aqui, ó, aplaudir de pé isso. Imagino. Graças a Deus, eu né, continuei no Brasil e, sabe, mas poderia ter feito outras coisas, mas dei maior sorte de ser curioso e ser irresponsável, né, de fazer uma coisa que eu nem imaginava que ia dar certo, né, que é pura irresponsabilidade, mas graças a Deus deu tudo certo. Você nem arriscava muito, não? Então arriscou mais uma, deu certo, ganhou mais uma. Dessa vez não precisou queimar o pé, né? É verdade, é verdade. Bom, eu queria agradecer vocês dois por estar. Foi um encontro daqueles assim épicos aqui do programa. Não foi fácil, né? Pegar um em Brasília à noite e outro no Japão de manhã, até temporal caiu aqui no Rio de Janeiro, até desligar a conexão, acabou. Mas queria agradecer e com certeza eu vou a Brasília visitar aí esses carros e você tem que vir aqui no Rio para você pegar o nosso Toyota aqui, do meu pai, para poder consertar isso. Júnior, eu quero agradecer de coração mesmo, de ter essa oportunidade aí, conversar com seu pai, cara, para mim é o máximo. Já mudei até a foto do meu perfil, já botei eu, você e o Pelé junto, né? Isso aí é parte da minha adolescência e dos bons tempos onde a gente arriscava até a morte de tudo e foi muito bom. E eu agradeço, viu? Zicão, eu fiquei emocionado de estar aqui conversando com você. Pode ter certeza que você é o nosso ídolo, né, da Fórmula 1. Eu, da Sandra também, a gente sempre teve um carinho e uma diferença no modo de ver o ídolo. Então, quando eu te conheci essa primeira vez, eu fiquei assim a gente fica meio, né, travado, porque aquela grande referência, mas quando o Júnior falou, eu falei, me acorda às 7 horas da manhã, 8, qualquer coisa que a gente vai estar lá. Tem certas pessoas que não é sacrifício, é prazer. E vamos se encontrar no Rio, com certeza. Quando você vier, se Deus quiser. Eu vou para o Rio encontrar vocês. Um dia a gente faz essa daí pessoalmente. Manda um grande abraço aí pro teu filho, tudo de bom, se cuida bastante, né? Que isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, um beijo para todos.